você de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco. Eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. Chegando para falar de Vasco, né? Mas antes de falar do Vasco, peço a você que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like e o seu gostei. Mas falando de Vasco, né? Sobre eliminar para um lado, eliminar para outro, o Partido Solidariedade ingressou com uma ação no STF pedindo com que o senhor Roberto Levenciano fosse levado até a presidência do Vasco para os próximos triênios do Vasco da Gama, mas foi negado, né, pelo ministro do STF. Esse pedido também, que fazia parte da defesa da chapa Somamos, né, a qual os advogados do senhor Roberto Levenciano, juntamente com os advogados do Partido Solidariedade, na verdade quem entrou foi o Partido Solidariedade, né, que entrou com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal. E foi negada essa liminar pelo senhor Luiz Fux. E o mesmo ministro pegou e encaminhou isso ao Dias Toffoli, que é o relator do processo. E isso só será julgado depois da posse do senhor Jorge Salgado, lá para o final de fevereiro, né? Jorge Salgado, que será empossado. Mas esta convocação ainda não aconteceu, né? Porque o senhor Roberto Monteiro que irá fazer a convocação, né? Irá realmente protocolar o pedido, irá oficializar a posse do senhor Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama. Enquanto isso, quem perde é a torcida. Enquanto isso, quem perde é a instituição Vasco da Gama, que vê os outros clubes se organizando e o Vasco entra ano e sai ano e não consegue sequer organizar uma eleição. Isso é uma vergonha. E aí não sabemos, sou leigo no assunto, não sabemos quem está falando realmente a verdade. Se é realmente a chapa Somamos ou se é o pessoal do senhor Jorge Salgado. Porque até então a notícia que chega para nós é que violaram o Estatuto do Vasco da Gama, fazendo uma eleição online, né? E também sobre essa mesma questão da eleição do dia 14, um grupo de 40 torcedores realmente do Vasco da Gama, que são sócios do Vasco, entraram com um pedido também no TJRJ do Rio de Janeiro, né? Pedindo a suspensão da posse do senhor Jorge Salgado, ou seja, mais uma confusão está formada. Esperamos com que a justiça seja feita, que julgue a causa de quem é direito. Ou se é da chapa do senhor Jorge Salgado, ou se é realmente da chapa Somamos, que é do senhor Roberto Levenciano. O que não pode acontecer é o nosso time, o nosso clube, a nossa instituição Vasco da Gama sofrer mais uma vez esses vexame tudo que nós passamos no ano que passou e ainda estão passando no começo deste ano, porque ainda não acabou a temporada 2020. E também, falando aqui também, já vamos sair um pouco dessa questão da justiça e vamos falar de coisas boas, né? O Martim Benítez esteve hoje, se apresentou no CT e treinou com alguns jogadores, deu algumas entrevistas, inclusive para a Vasco TV, e aonde ele falou da alegria, do motivo de estar de volta ao Vasco da Gama. Ele que realmente ficou triste quando saiu do Vasco, realmente percebia e percebe na alegria do cara que voltou para defender essa camisa, essa marca Vasco. Observe-se, com tanta coisa ruim no Vasco, ainda tem jogadores que realmente se alegram quando veste a camisa do Vasco, porque ele tem um carinho da torcida. A torcida do Vasco gosta muito do Benítez, né? E realmente é um cara que veio, não é nenhum cracaço, mas do que o Vasco tem é um dos melhores. E realmente ele veio e deu conta do recado, nos ajudou, e graças a Deus que ele está de volta, sob o comando do Luxemburgo. Ele será um outro jogador muito mais produtivo do que na mão do Ricardo Sapinto. Quem não lembra como jogava o Pikachu, tanto com o Sapinto como com o Ramon. E olha o Pikachu hoje nas mãos do professor Luxemburgo. Então, ele deu uma entrevista, realmente disse que está muito alegre, muito feliz. Foi recebido pelos colegas, né, com alegria, e isso nos agrada muito, porque sabemos que ele quer jogar futebol, né? E se o Vasco tinha dinheiro para contratar o cara agora,
Por que não contratou antes, né? Essa é a pergunta que fica no ar, sem resposta para a torcida do Vasco. Então é isso aí, amigos. A confusão está formada e vamos esperar os próximos dias para ver se o Vasco consegue navegar em águas tranquilas. Enquanto isso, o próximo jogo ninguém nem se fala, porque é só briga política, é só briga judicial. Mas Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Um forte abraço a todos vocês e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, divulgar o nosso trabalho a outros vascaínos. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. E fui!